Bonitões e bonitonas, bonitinhos, bonitinhas, feios e feias. Seja bem-vindo, vinda a mais um vídeo novo todo dia, menos sábado. Sábado eu mereço descansar. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns erros que eu cometi ao longo dos 3 últimos Enems que eu fiz, mas que agora eu tô vacinado, não posso mais cometer, e que se você cometer demais esses erros, você pode acabar reprovando por besteira. Lembrando, gente, que esses foram os erros que eu cometi e que eu consigo pensar que uma pessoa poderia cometer. Mas se você cometeu algum outro tipo de erro nos últimos Enems, eu super recomendo que você leia todas as provas que você já fez antes e entenda exatamente por que errou cada uma das questões, porque os erros que você cometeu já no passado, tudo bem ter cometido, mas agora... Porque os erros que você cometeu lá no passado... ok, é passado, mas agora não pode cometer de novo no Enem 2019. É o último Enem das nossas vidas. Então, aprenda com seus erros do passado, que nem eu estou aprendendo e montando uma checklist aqui agora para passar para vocês. Um dos erros que eu sempre cometi nos 3 últimos Enems, mas que definitivamente eu não vou fazer de novo, é em linguagens. Eu sempre sei que tem que ler o comando da questão antes de ler o enunciado, mas às vezes eu me empolgo, eu tô lendo, eu já tô no meio do textão, e aí que eu lembro de ir pro comando da questão e era simplesmente perguntando qual que era a função da linguagem. Não precisava ter lido o textão todo, eu perdi tempo. Então, mesmo que eu saiba que em tese é para ler o comando da questão primeiro, às vezes eu esqueço isso. Então, agora no Enem 2019, eu sei com certeza absoluta que eu sempre vou ler o comando da questão antes de partir para o texto complexo, que nem sempre eu vou precisar interpretar. Lembrando, gente, eu fiz um vídeo sobre estratégias para aumentar a sua nota em linguagens. Essa foi uma das dicas, de ler o comando da questão primeiro. Foi um dos vídeos que eu fiquei mais orgulhoso no canal, porque eu consegui pensar em algumas dicas diferentes de linguagens para você aumentar o número de acertos. Eu vou deixar o link aqui na descrição de estratégias para você aumentar a sua nota em linguagens. Uma outra coisa que eu cometi nos 3 últimos Enems, que eu até me flagrei fazendo aqui enquanto eu fazia um simulado agora. Tipo, semana passada eu fazia um simulado, eu fiz isso de novo, não posso mais cometer. É não dar o braço a torcer e tentar ler uma questão mesmo quando o meu cérebro tá cansado. Eu sei que o cérebro tá cansado quando eu preciso ler 3 vezes e eu ainda não entendi. Mas às vezes por questão de honra, frescura, besteira, eu ainda tento ler de novo e interpretar. Véi, isso não vai levar a lugar nenhum e pode ser que eu erre uma questão que eu saberia fazer simplesmente por besteira, por frescura de não querer dar o braço a torcer. No vídeo que eu postei ontem, porque agora eu tô postando vídeo todo dia, no vídeo que eu postei ontem sobre estratégias pro Enem, essa foi uma das dicas pra você. Véi, se você tá muito cansado, ao invés de ler 5 vezes e ainda correr o risco de errar, fecha os olhos, respira por 1 minuto e lê de novo a questão. Se precisar, pula aquela questão e depois você volta e você vai ter outros olhos para ela. Então o mais importante, não fique com essa besteira de eu preciso finalizar essa questão agora. Completamente besteira, você pode acabar errando e... uma coisa que você acertaria se você estivesse mais tranquilo. Esse vídeo sobre estratégias pro Enem foi o que eu postei ontem, também vai ter o link aqui na descrição. Um outro erro que eu cometi várias vezes ao longo dos Enems, eu não lembro de uma questão específica, mas eu sei que eu já fiz várias vezes isso, foi subestimar uma questão. Nunca subestime, ela nunca é fácil demais, especialmente em linguagens e matemática. Linguagens, que nem o vídeo que eu postei sobre como aumentar a sua nota, véi, às vezes tem 2, 3, 4, 5 alternativas que parecem que são a resposta certa. Então se você subestima e marca logo letra A, você pode estar caindo em pegadinha. Lembrando que o vídeo de as pegadinhas que sempre caem no Enem em matemática vai ter link aqui na descrição também, porque são muitas pegadinhas e definitivamente você não pode se deixar levar. São questões fáceis que você poderia ter acertado se prestasse um pouquinho mais de atenção. Sobre isso de matemática, uma forma de você superar quase todas as pegadinhas que no Enem 2016 eu acabei não fazendo e errei uma questão de matemática, é depois de você fazer todos os cálculos, você não relê o enunciado. Isso é um erro muito grande que você não pode cometer, porque reler o enunciado te toma 15 segundos no máximo. E se você não reler, você pode achar um número nos cálculos que não necessariamente é o número que a questão está pedindo. Então, depois de você fazer o cálculo, no caso do Enem 2016, eu tinha achado 400 em uma questão e eu marquei logo 400. Mas se eu tivesse lido de novo o enunciado, eu saberia que o 400 que eu encontrei não era a resposta. Era intervalos de 30 minutos. E a pergunta era quantas horas levou. Então seria simplesmente 400 intervalos de 30 minutos, divide por 2, resposta era 200. Mas eu não li o enunciado de novo, perdi uma questão por besteira, besteira, besteira. O Enem é jocoso.
Chocoso demais. Agora, 2 erros que eu cometi, 2 em 1. O primeiro eu felizmente consegui contornar por causa de alguns macetes que eu fiz ao longo da prova, mas esse segundo foi, assim, me fez errar uma questão muito fácil no Enem 2018. O primeiro erro é você fazer os cálculos muito rápido. Se você faz cálculo muito rápido, você corre o risco de errar uma continha de nada. Hoje, inclusive, eu sonhei que eu estava fazendo cálculo. Você acredita? Eu fiquei uns 20 minutos na hora do sonho pensando, 3 vezes 0 dá 0. Eu tava fazendo o Enem, eu sonhei com isso. Começou mesmo a febre de Enem quando você tá sonhando com o Enem, né? Esse tipo de cálculo, se você tá lá na hora do Enem, cansado, desesperado, se você faz rápido demais, erra uma coisinha de nada, já perdeu a questão. Eu só não perdi questões por causa disso, porque eu consegui aplicar muitos macetes de matemática ao longo da prova. Macete pra poupar tempo, macete pra fazer as questões mais rápido. Então, no fim da prova de matemática, eu ainda tive tempo de voltar e revisar um pouco. Então aí eu consegui encontrar os erros por sorte, tá? Porque eu não revisei todas as questões, eu fui aleatoriamente e dei sorte de pegar a questão que eu tinha errado, mas você não pode contar com tempo de revisão. Esse foi um grande erro que eu cometi de fazer rápido demais e pensar, ah, depois eu reviso. Não, você tem que acertar a questão de primeira, porque nem sempre vai ter tempo no final para isso. O segundo erro que eu cometi foi não ler a questão exatamente toda para começar a fazer os cálculos. Teve uma questão que eu quase errei, mas quase errei e perdi muito tempo fazendo, porque era uma questão muito fácil, só que como eu não tinha interpretado exatamente todos os passos, eu comecei a fazer cálculos desnecessários, multiplicar uns negócios que nem precisava ter usado, uns números quebrados lá que me tomaram muito tempo. Então, antes de você começar a colocar a caneta no papel, leia e interprete toda a sua questão, especialmente matemática, mas também de ciências da natureza, quando tiver algum tipo de cálculo. E a última coisa que me fez errar uma questão de matemática no Enem 2018 foi não ter humildade. Sabe a questão dos bombeiros? Aquela que era muito complexa, envolvia geometria analítica e tudo mais? Eu cismei na minha cabeça que eu poderia desenhar uma parábola para encontrar a resposta. Na verdade, seria um círculo que eu teria que ter desenhado, mas a parábola. Eu fiquei com a parábola na cabeça. E eu fiquei tão cismado de que eu sabia que precisava usar uma parábola que eu não pensei em formas alternativas de responder aquela questão. Geometria analítica resolvia, distância entre 2 pontos. Eu sabia a fórmula. Então, não ter humildade para pensar em formas alternativas de resolver acabaram me fazendo errar aquela questão que eu saberia fazer se eu estivesse tranquilo em casa. Então saiba que toda questão de matemática tem várias formas de você resolver, e se você fica muito preso em uma, você não consegue ter algum insight de outra forma de você acertar aquela questão. Aqui no canal tem várias formas alternativas de você resolver, macetes. Leia a descrição desse vídeo porque tem muito conteúdo complementar bacana e assim, eu tô postando 6 vezes por semana, então se você ainda não estava inscrito no canal, mete aquela cinetada, porque vou acompanhar vocês até o fim do Enem, para depois a gente finalmente conseguir descansar um pouquinho. Muito obrigado pela audiência, por verem até aqui, e eu vejo vocês amanhã. Qual o vídeo de amanhã? Eu acho que é o de como escrever redação mais rápido, mas eu não lembro. É tanto vídeo. Eu vejo vocês amanhã. Beijocas.